Olá, alegria e paz, meus amigos e amigas do Arsenal da Esperança. Vamos lá para o nosso último estudo antes da leitura continuada da Palavra de Deus, que, segundo o Padre Simone, já está chegando. A gente vai para o nosso último estudo, portanto, recordando que a gente teve já dois anteriores. A gente estudou a Carta aos Efésios, que é a carta recomendada pela CNBB para o mês da Bíblia. A gente tem também a carta aos Filipenses, que a gente está estudando agora, e também a gente estudou a carta aos Colossenses. Eu estava verificando aqui uma questão de microfone, um pouco de paciência comigo. Pois bem, vamos então àquilo que é a carta aos Filipenses, uma carta muito bonita, com uns traços muito tocantes, não é? Em sua escrita, sobretudo se a gente pensar em Paulo. Vamos lá então continuar os nossos estudos, recordando que a carta de São Paulo aos Filipenses, ela foi escrita diretamente da prisão. É uma das chamadas cartas da prisão. Paulo tem aí Filemon, que é uma carta da prisão, a carta aos Efésios, que nós já estudamos, a carta aos Colossenses e também a carta aos Filipenses, as chamadas cartas da prisão. Pois bem, vamos lá. A gente tem aí alguns dados importantes. Primeiro, de onde fica Filipos? Eu vou aumentar o mapa, vou sair daqui da tela. Lembrar você, minha querida irmã, meu querido irmão do Arsenal da Esperança, que a gente começou estudando a carta aos Efésios, e lembra? Éfeso fica aqui, Éfeso fica aqui no mapa. Depois a gente estudou a carta aos Colossenses, que fica aqui, a gente viu. Esse é um mapa diferente daqueles que vocês tiveram. E agora Paulo escreve a comunidade de Filipos. Lembrar aqui a Ásia Menor, e aqui a gente já tem, olha aí, Roma, a gente já tem aí toda a Europa aparecendo. E aí os padres do Arsenal ficam muito felizes em ver a Itália aparecendo, a bota da Itália aparecendo. Sim, Paulo também chegou até lá. Aqui a gente consegue ter uma referência, não é? Onde fica Jerusalém, as outras comunidades, Damasco, não é? Para onde Paulo tem a sua conversão. E aqui, ao lado esquerdo, a gente consegue ter uma ideia daquilo que é o mapa de Jerusalém, não é? Toda a realidade que cercava Jesus. Pois bem, mapas olhados, a gente já localizou Filipos aí na cabeça e no mapa, viu a proximidade que fica Filipos, Éfeso, Colossas, e aí agora a gente vai para aquilo que são os dados do tempo, ou seja, onde essa carta está localizada no tempo. Primeiro de tudo, recordar que essa carta foi escrita entre os anos 60 e 62. Paulo estava preso, ou seja, era um prisioneiro por causa do evangelho. Mais ainda, recordar que Paulo, preso, estava provavelmente em Éfeso e que a comunidade de Filipos, essa a quem Paulo escreve a carta aos Filipenses, é uma comunidade originalmente fundada por Paulo. A gente lembrou lá das outras vezes, nas outras cartas, que a gente tinha comunidades que não foram fundadas por Paulo, que foram fundadas por ajudantes de Paulo. E dessa vez, nós temos uma comunidade que foi autenticamente fundada por São Paulo, no caso, a comunidade de Filipos. Então, nós temos aí esses traços muito importantes dentro do desenho da carta, o tempo em que ela foi escrita, o período em que ela foi escrita e provavelmente não, a ciência, não é, de que essa carta foi escrita, então, para um público que já conhecia Paulo. Uma outra coisa importante, eu coloquei aqui das cartas da prisão, vamos voltar para o mapa aqui, que essa carta provavelmente foi ditada por Paulo e escrita por Timóteo. E por que disso? Um pouco de paciência que você vai entender quando a gente chegar lá. Bom, a carta tem aí algumas linhas gerais, algumas coisas que são importantes. A primeira delas é a gratidão que Paulo tem por uma ajuda que chega a ele na prisão. Bom, que tipo de ajuda deve ser essa? Deve ser a ajuda financeira, certamente, não é? E também uma ajuda na forma de uma pessoa, de um ajudante, de um companheiro, de alguém que vá o visitar. A gente precisa lembrar que as prisões não eram exatamente como são as prisões hoje, com a ideia de prisão que a gente tem hoje, não é?
Também Paulo fala nessa carta de que Timóteo, esse que está escrevendo a carta, vai visitar a comunidade de Filipos. E, por fim, a gente tem aí uma conversa sobre a doença de Epafrodito, o presente enviado da comunidade de Filipos a Paulo. Essa pessoa, Epafrodito, tem algo aí, teve uma doença, Paulo diz isso especificamente, então vai haver uma conversa sobre isso. Paulo também previne aí nessa carta um cuidado contra os judaizantes. Nossa, mas quem são os judaizantes? Calma, que a gente vai chegar lá e você vai entender o que são os judaizantes nesse breve estudo que a gente faz da carta. Também Paulo fala da verdade que está na cruz. E essas duas coisas se relacionam. A prevenção dos judaizantes, não é? Que está aqui em cima, e a verdade na cruz. Essas duas coisas se interligam e daqui a pouco você vai ver com um pouco mais de calma, não é? E por fim, há um traço muito forte de alegria nessa carta. Paulo respira, transpira a alegria, mesmo estando preso, mesmo sabendo que provavelmente vai morrer executado, e Paulo morre de fato executado, decapitado por Roma no ano 64, ainda assim Paulo transpira a alegria, e nessa carta que certamente foi escrita pelo apóstolo, a gente vê esse transpirar de alegria. E aí a gente entende também, a gente teve chance de estudar 3 cartas, e vocês vão perceber nessa terceira carta o porquê. Leia, é o pedido que faço. O porquê se diz que essa carta é autenticamente paulina. Porque há ideias, há jeitos de se escrever que são muito particulares e que pertencem a Paulo, enquanto outros há assuntos e tópicos tratados que pouco dizem sobre Paulo. Não é que pouco dizem, que não são característicos de Paulo, não são o jeito de Paulo, tem ideias de Paulo, não é? Mas sobre isso a gente já tratou nas outras formações. Vamos em frente. Eu vou usar aqui, dessa vez, a minha Bíblia da CNBB. A gente já usou Pastoral, a gente já usou a Jerusalém, e agora a gente vai usar a da CNBB. Aí o texto que você tem é o texto da Pastoral. Da minha eu vou ler aqui o texto que está na Bíblia da CNBB. Vamos lá. Começa a carta com a saudação, e Paulo diz, Paulo e Timóteo. Ou seja, ele afirma que está com alguém. Alguém escreve, né? Servos de Jesus Cristo, a todos os santos no Cristo Jesus, enviamos essa carta, né, que estão em Filipos. E diz, com os bispos e diáconos, ou os dirigentes e diáconos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você que está acompanhando esse estudo, se você lembrar do primeiro estudo da carta aos Efésios, você lembra de uma constatação. Não há, naquela carta, uma divisão eclesial da qual Paulo costuma se referir, que é a divisão já bem organizada de bispos e diáconos. Lá se fala de profetas e outras nomenclaturas. E esse, vocês se lembram, era um indício pelo qual se falava essa carta, provavelmente ela não é 100% paulina, né? Ela foi escrita por alguém e se referiu a uma organização eclesial que não é mencionada nas cartas de Paulo. Aqui, Paulo é muito claro, ele diz, não é? Ele envia, junto com Timóteo, saudação aos cristãos que moram na cidade de Filipos, junto com os seus dirigentes e diáconos. Há Bíblias que traduzirão como bispos e diáconos, não é? Há aqui uma menção a uma hierarquia, uma igreja já organizada. Ele deseja paz, e aqui eu vou encher com o texto. Deixa eu sair daqui, para deixar a palavra aparecer. E aí Paulo então diz, não é? Na sua saudação, dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vocês. Olha que coisa bonita, não é? Eu me lembro de vocês e eu dou graças a Deus. É algo que a gente deve fazer sempre, né? Lembrar de alguém e, mesmo que seja brevemente, lembrar dessa pessoa e dizer, Deus, cuida dessa pessoa, né? Paulo, sempre que se lembra da comunidade de Filipos, dá graças a Deus.
E diz, e é com alegria, aqui a palavra alegria aparecendo, né? E vocês estão nas minhas orações com alegria, porque vocês cooperam no anúncio do evangelho desde o primeiro dia, desde que eu estive aí, fundei a comunidade, anunciei o evangelho, até agora vocês continuam cooperando com o evangelho. Mais ainda, ele diz, eu tenho certeza, versículo 6, que Deus, que começou em vocês esse bom trabalho, vai continuá-lo até que seja concluído no dia de Jesus Cristo, na vinda do Senhor. E aí diz Paulo, é justo que eu pense assim de todos vocês, justo, porque vocês estão no meu coração, que coisa linda. De fato, participam comigo da graça que recebi, seja nas prisões, seja na defesa e confirmação do evangelho. E Deus é testemunha do que eu quero, do quanto eu quero bem a vocês, com a ternura de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Esse é Paulo, que fala de alegria, de coração, que fala de ternura, que fala de amor. Esse é o retrato de Paulo. Bom, talvez vocês se lembrem, Paulo sempre traz um chamado hino cristológico, um hino falando de Jesus. É comum. Paulo sempre trata disso. E não diferentemente, ele também tem um hino cristológico, não é? Aqui, o hino cristológico de Paulo fala da comunhão de Jesus com Deus e faz um resumo de quem é Jesus. Diz o versículo 6, ele tinha condição divina, e não se apegou à sua igualdade com Deus, ou seja, não se utilizou do fato de ser Deus, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, virou servo. Há um paralelo com Isaías 53 aqui, né? A questão do servo sofredor. E tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Vocês ouvem sempre essa leitura na paixão de Cristo. Essa leitura sempre vem na paixão de Cristo. E diz ainda, por isso Deus o exaltou grandemente, ele deu um nome que está acima de outro nome, de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Mas por quê? Por que confessar que Jesus é o Senhor? Justamente por causa dessa entrega de Jesus na cruz, não é? Desse esvaziar-se de todo o poder para que Deus, então, se sobressaísse, para que Deus fosse anunciado. Jesus não usou o poder em favor próprio, muito pelo contrário, usou isso para apontar o amor de Deus, curar os doentes, fazer o bem, promover a dignidade. Bom, aí continua, né? Agora vamos no capítulo 3, que é o centro ali, não é? Na verdade, eu errei a ordem, mas não é possível, Pedro, mas vamos lá, não é? É Paulo dizendo aí, com muita clareza, não é? Aos cristãos de Filipos. Ele diz: olha, eu, Paulo, eu voltei, gente, desculpa. Vamos lá, agora sim, capítulo 2. Bom, pessoal, vocês já estão acostumados comigo nessas formações, eu estou aqui lendo as Sagradas Escrituras, operando aqui, olha, como ficam os slides e tentando me guiar pelas coisas, e por isso essa confusão. Bom, continua Paulo naquilo que é o centro da carta. E qual é o centro da carta? Paulo fala aqui no capítulo 3 daquilo que é o perigo que acontece e que ameaçam as pessoas na comunidade de Filipos. Ele diz, primeiro, quanto ao resto, meus irmãos, fiquem alegres no Senhor. E ele diz, escrever as mesmas coisas para vocês não é penoso para mim. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês conseguirem ler. Apesar de que a gente está no capítulo 3, você pode ler da sua Bíblia, não é? Mas Paulo diz, olha, não me custa nada escrever as mesmas coisas, e a vós isso... E é bom porque vocês sabem que eu estou vivo, que eu estou bem. E aí, Paulo é duro no versículo 2. Cuidado com esses cães. Cuidado com esses charlatães. Não é? Aqui na tradução tá mal operários.
Cuidado com esses mutilados. E diz Paulo: os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus e colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esses são os judaizantes. E qual era o problema específico? Havia uma corrente de cristãos, eu vou até me pôr alto aqui, grande na tela. Havia uma corrente de cristãos que queria exigir dos convertidos de que eles fossem circuncidados, ou seja, fizessem ali cortar o prepúcio do órgão masculino, não é? Do órgão reprodutor masculino. E Paulo é totalmente contra isso. Isso já foi discutido nos Atos dos Apóstolos. Paulo tem uma discussão com Pedro, com Tiago, com os apóstolos, e aí chega um monte de gente lá, chega uma comunidade de pessoas querendo impor à comunidade de Filipos a regra da lei. Olha, é necessário pôr a lei. E Paulo fala, olha, essa história de seguir a lei desse jeito que estão querendo é, na verdade, confiar na carne. Ou seja, havia muita gente em Filipos, como há muita gente hoje, que acha que seguir Jesus é seguir um sistema de leis e regras. Não é que seguir Jesus também é bagunça, hein? Não é isso. Mas as pessoas transformam o seguimento de Jesus em leis e regras. Para tudo há uma lei, para tudo há uma regra, para tudo tem um pode ou não pode, para tudo tem que ter uma tabela do que é necessário e do que não é. Lembre-se do Papa Francisco. Recentemente, na Jornada Mundial da Juventude, ele disse: na igreja há lugar para todos. E Deus ama a todos. Todos. Sem ficha de filiação. E Paulo quer dizer isso também. Essa história de se fiar na lei, na prática da lei e das regras, é confiar na carne, é achar que você pode apresentar para Deus o fato de que você seguiu a lei e de que Deus vai te dar algo em troca. Paulo fala, aliás, carne por carne, eu posso falar muito bem de mim. E ele diz aqui muito claramente, versículo 4, eu poderia falar de carne, porque eu fui um judeu autêntico. No 8º dia do meu nascimento, eu fui circuncidado como bom judeu. Sou israelita de nascimento, sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei judaica, eu sou um fariseu. Quanto ao zelo, e eu era tão zeloso que eu perseguia cristãos. Mais ainda, na observância de lei, eu não tenho reprovação nenhuma. Veja, Paulo dizia, eu era tão zeloso na religião que eu procurava o defeito dos outros e perseguia essas pessoas por causa daquilo que eu julgava defeito. 2000 anos atrás. Hoje, nós temos alguém, o sucessor de Pedro, para nos dizer isso. A glória está em Cristo, o ensinamento está em Cristo, a igreja precisa ser um lugar de acolhida, de amor, e não é dizendo numa tabela o que pode, o que não pode, quem é salvo e quem não é salvo, que nós vamos ganhar almas para Deus. Não é assim. Um parênteses muito rápido, esses dias indo trabalhar no metrô, entrou um desses pregadores e eu estava de fone de ouvido, comecei a ouvir o pregador, desde a hora em que abriu a boca até a hora que fechou, só falou de castigo, de mal, de inferno, do defeito e do pecado dos outros. Eu procuro ser muito discreto, mas cruzando com esse moço, eu falei, meu irmão, com essa pregação, você não vai converter ninguém a Jesus Cristo. Cada um que tem um pecado e uma dificuldade ouvindo a sua pregação vai ter medo de Deus. E Deus é amor. Passei e fui embora. E chega de parêntese. Não é meu trabalho ser fiscal do pregador, mas a gente precisa se recordar, e recordar muito bem de fato, a que se deve a nossa fé. E Paulo deixa especificamente gravado. Não é que o seguimento de Jesus é uma bagunça, mas a fé.
ela não é um sistema de regras. Isso é carne. Isso é do mundo. Nós não podemos pleitear nada com Deus porque seguimos a lei. Aliás, a gente não tem o com que pleitear alguma coisa com Deus, porque a salvação está na cruz, no amor despojado, no amor que tudo ama, no amor que tudo doa. A salvação não está no seguimento da lei, nas regras. No quanto eu digo aos outros que sou santo ou o quanto eu digo que os outros são pecadores. Não é assim. Por fim, no capítulo 4, Paulo tem algumas orientações, e essas são por demais belas, a gente já vai chegando para o final. No capítulo 4, ele volta a falar de alegria, e aí ele diz: exorto Evódia e Síntique a viverem em harmonia com o Senhor. Também a ti, leal companheiro, não é? Ele diz, né, esses amigos, peçam para que eles se juntem, para que eles parem de brigar, para que eles parem de se desentender. Olha que coisa mais bonita e que coisa mais preciosa. E aí ele diz: quanto ao mais, irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro, digno de respeito, ou justo, puro, amável, honroso, com tudo que é virtude louvável. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes, de ouvistes ou em mim observastes, e o Deus da paz está convosco. Eu falei que ia falar de Epafrodito e o tempo vai longe, mas eu quero recordar isso. Paulo fala que Timóteo vai visitá-los, e mais especificamente, ele acaba dizendo, aqui no capítulo 2, não é? Que Epafrodito fica doente. Capítulo 2, versículo 25. E ele diz: é um irmão, um companheiro de trabalho e de luta, que foi enviado por vós para me atender. Ele estava com saudade e andava muito preocupado porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. E, de fato, ele esteve às portas da morte. Mas Deus compadeceu-se dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Epafrodito é enviado por Paulo, da comunidade de Filipos a Paulo. Paulo o vê doente, diz, além da tristeza da doença, ainda há o risco de eu ver Epafrodito morto e ter tristeza sobre tristeza. Mas a marca da carta aos Filipenses é a alegria. Leia a carta. Perceba que mesmo em meio à prisão e às dificuldades, Paulo não perde a candura, a ternura, a alegria. Esse é um traço dos cristãos. Mas que a gente recorde, sobretudo, que a prática maior do seguimento de Jesus está no amor. A lei é importante, mas ela não é nem de longe o fato que Deus vai se basear para nos julgar. Porque a lei verdadeira é o amor a Deus e ao próximo. Eu desejo que vocês tenham uma excelente leitura continuada da palavra. Nas terças-feiras eu dou aula à noite e não consigo estar aí junto com vocês, embora gostaria muito. E por isso também fiz isso via vídeo, gravado com antecedência, em dias diferentes. Mas eu agradeço muito, imensamente, ao Padre Simone e ao Arsenal da Esperança pela oportunidade de estudar, retomar essas cartas, a beleza dessas cartas e, de alguma maneira, partilhar com vocês. Estudem essas cartas, mergulhem no Espírito de Deus por meio do testemunho de Paulo. Boa leitura da palavra, a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.